dia! Bom dia! O Bem-Estar de hoje vai falar de um problema que é percebido muitas vezes no banheiro. Mais especificamente, na hora de pentear os cabelos, quando a gente olha, ai meu Deus, a pia do banheiro. E aí se depara com a pia desse jeito. Puxa vida, o que está acontecendo? O cabelo tá caindo, né? Você também pode perceber na mão, na hora de prender o cabelo. Você vai fazer um rabo de cavalo e o elástico que dava uma ou duas voltas no cabelo passa a dar 3, 4 voltas, às vezes até 5, e o rabo de cavalo vai ficando cada vez mais fino. Que coisa, né, Mari? Mas afinal de contas, quando a queda de cabelo é um problema de saúde? Mesmo quando não é, como é que a gente faz para evitar que o nosso cabelo caia antes do tempo? Como é que a gente mantém o volume do cabelo? Todo mundo quer saber. Para isso estão aqui duas dermatologistas, doutora Flávia Ador, bem-vinda pela primeira vez ao Bem-Estar, tudo bom? Tudo bem, Mariana. Bom dia a todos. Bom dia. Também está aqui com a gente a doutora Márcia Puccelli, claro, nossa consultora, dermato. Bem-vinda, doutora Márcia. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Bom, doutora Flávia, a missão para a senhora, primeira vez aqui, é uma missão difícil. Como é que a gente pode olhar para a pia e definir uma quantidade normal, aceitável? Dá para fazer uma conta olhando assim uma pia com os cabelos? Normalmente nós perdemos 100 fios de cabelo por dia. Isso não precisa ser necessariamente só aquilo que caiu na pia. 100 né? cabelo, Ao longo 100 do dia. fios. 100 fios de cabelo. Então tem que fazer conta. E se a pessoa estiver preocupada achando, né, que está tendo uma queda excessiva, ela pode até fazer essa conta se precisar, ou então procurar um médico. Mas a gente contou, viu, Fê? Olha só, a gente separou 100 fios para você ter uma ideia aqui da quantidade de 100 fios de cabelo, ó. Parece muito, mas como são muito fininhos, não é, né, doutora Márcia? Porque isso é distribuído no dia todo, se a gente pensar. E você vê muita queda de cabelo, quando você espera essa queda de cabelo? No banho ou quando você penteou. Apenas isso, nesses dois momentos. Se você acorda e vê que no travesseiro está cheio de cabelo, se você durante o dia no chão do banheiro, né, vem alguém e fala, olha, está cheio de fio. Doutora Márcia, aqui no Bem-Estar a gente faz conta com muita precisão e a gente preparou uns 100 fios cenográficos ali no ralo do banheiro. Olha, doutora Flávia, essa é a conta. Seria o limite ou seria o limite da preocupação? Temos 100 fios ali contadinhos. Essa é um fator já para se preocupar realmente. E é muito, né? Estou falando de uma pessoa só, hein, gente? Não é da família inteira, não. É de uma pessoa. 100 fios de cabelos longos, assim como os meus, eles fazem muito mais volume. Os meus né? não fazem. Os seus já não fazem tanto. Nem cai 100 mais. Você viu que ela não quis falar isso delicadamente, você se prontificou. Mas tem uma quantidade muito boa para a gente ter uma noção, né? Nós estamos falando que é de uma conta assim, que cai de uma vez só, né, doutora Flávia? É por isso, né? Como a Márcia colocou, normalmente uma pessoa comum, ela tem 100 fios ao longo do dia. Ao longo do dia, então não vai dar nem para ver. Exato. Fica no travesseiro, no sofá, no tapete da sala. Nós estamos falando de uma situação crítica que é em um momento, né? Agora, se a pessoa observa na hora que ela toma banho, na hora que ela escova o cabelo, a escova fica cheia só de uma vez de pentear, ou então ela está fazendo o rabo de cavalo e ficam fios nas mãos, né, além do volume menor, é uma coisa a se preocupar. E aí ela vai ver outros sinais no próprio couro cabeludo, como, por exemplo, o aumento da risca e outros. A gente vai falar desses outros sinais, né, Mari, hoje ainda? Vamos falar sim, só que antes a gente tem uma pergunta do nosso auditório virtual. Vamos ver de quem é, doutora Márcia? Vamos lá. Pergunta da Karine de Freitas Dávila. Bom dia. O meu cabelo cai muito. Estou desesperada, com muito medo de ficar careca. Será que há alguma vitamina que eu preciso tomar ou algo a acrescentar na minha alimentação? Então, Karine, uma coisa importante que ela citou é a alimentação. Muitas vezes a gente vê pessoas que fazem dietas muito loucas, né, e perde peso de uma forma muito abrupta, isso é ruim. A gente começa a sentir, às vezes, no cabelo, essa queda mais significativa. Agora, antes de tudo, Karine, você precisa procurar um dermatologista, porque existem causas orgânicas de saúde, como, por exemplo, a anemia, que pode levar a uma queda de cabelo mais importante. O importante é você fazer o diagnóstico, e quem faz o diagnóstico é o dermatologista. Vamos explicar um pouquinho, doutora Márcia, das fases do nosso cabelo, para a gente entender que há um momento certo do cabelo cair. Exatamente. Então, o nosso cabelo, basicamente, ele passa por 3
fases. Todos os nossos fios vão passar por essas 3 fases. A primeira fase seria a fase anágena, que é a fase de crescimento. Então, 90% do nosso cabelo está nessa fase. A gente não sabe em que fase que ele está, mas 90% do nosso cabelo está crescendo. Essa é a fase que ele tem vida, ele é grosso, enfim, deveria ser assim. Faz aqueles tufinhos, às vezes, que começam a nascer, né, doutora Márcia? Exatamente. Então, você não percebe em que fase que está, mas esse fio dura de 3 a 6 anos. Um fio de cabelo. Mas e se nessa hora que começou a crescer, já caiu? Tá errado, porque ele acelerou as fases. Então, então dessa aqui, fase se ele cair aqui, não deve. Não deve. Não deve, porque depois dessa fase, que ele durou de 3 a 6 anos, ele passa por uma fase estacionária, ele fica uma fase de transição, que é 1% do nosso cabelo, dura umas 2 semanas. E depois é que ele vai cair. Essa seria as fases corretas. E cai mais ou menos esses 100 fios que a gente espera, que são mais ou menos uns 10% do nosso cabelo e dura mais ou menos uns 2 meses. Por isso que a gente fala, se está caindo o cabelo, passou de 2 meses, está na hora de você começar a se preocupar. Principalmente se o volume for muito grande, precisa procurar um médico. Precisa procurar um médico. Exatamente. Agora, doutora Márcia, às vezes cai com uma pontinha branca, que a gente acha, caiu da raiz, esse não vai crescer mais. Vamos ver, a gente separou uma imagem aqui de um cabelo que caiu com essa pontinha branca. Isso. Que muita gente pensa que isso aqui é a raiz. Isso é fundamental a gente passar essa mensagem, né? A raiz não cai do cabelo. Não cai. Não cai, a raiz está lá dentro. O que está caindo é o fio. Essa mucina, esse branquinho, chama mucina, que é uma substância que o nosso fio vai perdendo mesmo. É natural que ele caia com isso. Só que se você começa a perceber que tem muitos fios com essa pontinha branca, é porque ele está caindo muitos fios antes da hora. Mas o que é a mucina? A mucina é uma substância que faz parte quando o nosso cabelo está começando a morrer. Quando ele se desprendeu do folículo, ele vai ter essa mucina. É tipo um óleozinho, até uma parte mais escorregadia, né? Ele não é um óleo, ele parece uma coisa gosmenta. O termo é ruim, mas é exatamente isso. Então, quando você começar a perceber isso, não fique desesperada. Não vai ficar careca porque está caindo com essa parte, porque isso não é raiz. Raiz não cai. Mas a raiz está para dentro da cabeça. Dentro do cabelo. O que acontece fora, o fio que nasceu, ele já é uma proteína. É uma coisa morta. Então, não é para ficar desesperado achando que vai ficar careca por causa disso. Mas tem que procurar um médico porque pode estar caindo um volume maior. As unhas da Dona Maria das Neves também não andam lá essas coisas. Minha unha era forte, agora quebra fácil. E a alimentação da senhora é boa? Não é. Então, eu acho que eu já descobri o problema da senhora. Tá na alimentação. Eu acho também. E as da Dona Rosimere, então? Eu acho que ela cresce um pouquinho, aí ela lasca justamente no cantinho. Quebra um, aí uma fica com inveja da outra, aí vai se quebrando, se quebrando. Ah, elas têm inveja, Isso, uma delas quer sempre ficar curtinha. Tirando as questões emocionais que sempre afetam as unhas, elas também ficam fracas quando não recebem certas vitaminas. O ferro, o zinco e a mais importante, a biotina. Ela tentou um truque para ver se a unha dela ficava mais forte. Uma das dicas que 80% do que eu lhe dizia, não, dá certo, era o cravo com alho numa base, colocar num vidro com base. Fiz isso, coloquei, pra mim não deu certo. Bom, doutora Márcia. Então, essas fórmulas mágicas caseiras, né, a gente não recomenda, né? Então, e principalmente porque a gente precisa investigar, né, o porquê que essa unha está fraca. E você está perdendo, às vezes, uma oportunidade de perceber que você estava com uma anemia, com uma alteração de tireoide, às vezes com uma falta de alguma vitamina. Então, não é indicado. O que a gente recomenda é que vá a um dermato, que faça um rastreamento correto e aí comece um tratamento correto. Doutora Annelise, e o famoso esmalte escuro? Ele faz bem para as unhas? Ele fortalece? Então, o esmalte escuro não fortalece as unhas, né? A maioria das pessoas tem essa falsa impressão. Por quê? Porque normalmente para você pintar com esmalte escuro, você faz umas 2 ou 3 camadas para que ele fique bem homogêneo. E isso dá um falso endurecimento. Você acaba fazendo uma capinha, né? Mais dura em cima da unha, mas ele não fortalece a unha, não. Dá um empoderamento, né, feminino. Isso aí a gente não pode desconsiderar, né? Como é que tem que hidratar as unhas, doutora Márcia? Então, existem alguns esmaltes, algumas bases já feitas exatamente para isso. Mas se você não tem isso em casa, você pode usar o próprio
o seu creme ou loção hidratante do corpo, você pode passar em cima das suas unhas, mas elas não podem estar esmaltadas, porque senão aquilo é um verniz, não vai permitir que ela seja absorvida. Então, aquele dia que você vai tirar o esmalte, um dia antes de você ir na sua manicure, aproveite e hidrate bastante com algum creme hidratante do corpo. E na medida do possível, outra dica importante está aqui do meu lado, evitar acetona. Exatamente. A senhora já falou sobre isso, né? É muito agressivo. Vamos para a dica amarela, que está aqui, é usar a vitamina com biotina. Isso, a biotina é uma vitamina do complexo B e ela ajuda na aderência entre aquelas camadinhas que a gente comentou. Você falou das folhinhas. Isso, aquelas pontes, então elas dão um fortalecimento. Então a biotina é bem interessante. A gente está dando uma geralzinha aqui, a vermelha atrás, já tá, a amarela está aqui é uma verde, vamos ver, laranja. Agora eu parei na verde, vamos para laranja, que depois a gente volta na verde. Usar base com formol, doutora Márcia. Então, a base com formol, ela tem a sua indicação bem precisa, né? A gente já falou tão mal do formol. Mas o formol para as unhas, ela é permitida pela Anvisa. Então, mas tem uma indicação médica. Então, se a gente perceber uma pessoa que está com anemia, não adianta ficar usando, por exemplo, a base com formol. Ela faz um endurecimento, sim, dessa lâmina ungueal, mas tem a sua indicação. Indicação, isso mesmo, com toda indicação. Agora a dica verde, nunca lixe sobre as unhas. É uma expressão, eu fiquei curioso, falei assim, fulana está lixando as unhas. Mas está errado lixar sobre as unhas? Sim, o ideal é evitar, porque se você lixar, você vai acabar levando junto uma dessas folhinhas, uma dessas camadinhas das unhas, como a doutora Márcia já mostrou. Então, o ideal é lixar as pontinhas, mas evitar de lixar em cima da unha, que isso acaba agredindo e desfolhando ainda mais as unhas. Então essa aí é muito importante. Tão importante quanto as notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. É hora do G1 em um minuto.